Para a realização deste experimento, nós utilizamos fósforos, fita veda-rosca, uma conexão de torneira, café solúvel, uma garrafa PET e um recipiente para conter água. Os fósforos, nós o envolvemos ele na conexão de torneira, através da fita veda-rosca, para dar uma sustentação melhor. O café solúvel, nós utilizamos na água, no recipiente com água, para dar melhor contraste no experimento, para melhor observação. A garrafa PET nós utilizamos para mensurar a altura de coluna d'água que subiu devido à pressão. Para reforçar e esclarecer, não precisa ser necessariamente fósforos, não precisa ser necessariamente café solúvel. Eu utilizei os fósforos, pois era o único meio de fornecer calor para o experimento aqui. Você poderia estar utilizando uma vela também. E você poderia estar utilizando outro corante na utilização do experimento, para que houvesse maior contraste. Você também poderia estar utilizando qualquer outro recipiente para que pudesse medir a altura de coluna d'água. Para entendermos melhor os fenômenos ocorridos durante o experimento, vamos buscar compreender aquilo que Torricelli fez em seu experimento. Vamos explicar agora o que Torricelli fez para determinar os valores equivalentes da pressão atmosférica. Para que Torricelli determinasse o valor da pressão atmosférica, ele realizou o seguinte experimento. Ele pegou um recipiente, a qual dentro desse recipiente ele adicionou mercúrio, um material muito denso, um líquido muito denso, o líquido mais denso conhecido. Ele também utilizou um tubo, a qual neste tubo havia vácuo dentro deste tubo. Ele, após isto, colocou este tubo dentro deste recipiente contendo mercúrio. Pôde-se observar que, após realizar isso, o mercúrio passou a adentrar por dentro deste tubo. Por que isso ocorreu? É isso que Torricelli buscava explicar, Isso ocorreu devido à pressão atmosférica. Torricelli buscava mensurar qual era o valor equivalente da pressão atmosférica. E através deste experimento ele pôde constatar um determinado valor. O mercúrio passou a adentrar por dentro do tubo por alguns motivos, são eles os quais. Toda essa superfície aqui, todo este mercúrio, está sujeito à pressão exercida pela atmosfera, representado por essas setas vermelhas. Dentro do tubo, não há pressão atmosférica, porque há vácuo dentro do tubo. Como não há pressão atmosférica dentro do tubo, o líquido de mercúrio ele passa a entrar por dentro do tubo devido a não haver pressão lá dentro, devido a haver vácuo. O líquido passa a ser conduzido, passa a ser empurrado pela pressão atmosférica para dentro do tubo. Este líquido subiu até a altura de 76 centímetros, ou também 760 milímetros. Ou seja, formou-se uma coluna de mercúrio aqui de 760 milímetros de mercúrio de altura. Com isso, Torricelli pôde concluir que a pressão atmosférica é equivalente a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Isso ocorreu por que disso? Por que o mercúrio não continuou subindo? Porque o mercúrio também passou a exercer uma pressão, Passou a exercer uma pressão para baixo para que ele descesse. Só que chegou um ponto em que essa pressão se equivaleu à pressão atmosférica, ou seja, não descia esse mercúrio e nem subia esse mercúrio. As pressões da coluna de mercúrio e a pressão da atmosférica se equivaliam, ou seja, não havia movimento ali de coluna de mercúrio mais. Como dissemos, utilizou-se o mercúrio, um material muito denso, um líquido muito denso. Porém, se Torricelli tivesse utilizado uma coluna de água, esta coluna teria subido a uma altura de 10 metros de altura, ou seja, a pressão atmosférica equivale-se a 10 metros de coluna de água. A pressão atmosférica vai variar a equivalência conforme a densidade do líquido. Se ele for mais denso, como no caso do mercúrio, vai ser somente uma altura de 76 centímetros. Mas se for um líquido menos denso, como no caso da água, chegou a equivaler-se a 10 metros, Vamos agora para a realização do experimento. Nós colocamos uma fonte de calor, Esta fonte de calor fará com que os gases no interior da garrafa se expandam e saiam da garrafa. Ao sair os gases, haverá diminuição da pressão no interior da garrafa.
possibilitando que haja a entrada de líquido no interior dela. Esse líquido entrou graças à pressão atmosférica que o conduziu para o interior do Eu recipiente. quero mais fogo. Chega-se um Eu momento, quero né, mais em fogo. que o líquido para de adentrar no recipiente, né? Isso ocorre porque a pressão interna, né, do recipiente se equivale à pressão atmosférica, ou seja, não há mais movimento de água, ou seja, não entra-se mais água nem Já sai no nosso mais experimento, água. que foi baseado no experimento que Torricelli realizou, podemos observar alguns fatores. Ao colocarmos a chama, né, dentro do nosso recipiente, a chama vai aumentar a temperatura interna daquele recipiente, fazendo com que os gases ali dentro se expandam e saiam, né, de dentro do recipiente. Não por um total, mas parte daqueles gases vão sair. O aumento da temperatura vai diminuir a pressão interna daquele recipiente. Isso vai fazer com que aquele líquido que havia na parte de baixo, né, logo, com o aumento da temperatura interna do recipiente e a diminuição da pressão, vai fazer com que a pressão atmosférica, né, passe a atuar empurrando aquele líquido externo para dentro do nosso recipiente. Vai empurrar aquele líquido marrom para dentro da garrafa PET. E já no terceiro momento do experimento, a temperatura vai começar a diminuir e a pressão interna vai aumentar. E também vai haver a equivalência da pressão de coluna d'água vai se equivaler à pressão atmosférica externa. Ou seja, não vai haver movimento para que entre líquido dentro da garrafa PET, nem para que saia líquido. Ou seja, vai haver equivalência daquela pressão do líquido com a pressão atmosférica. Por que não subiu 10 metros de altura, sendo que o líquido utilizado foi a água? É porque não foram feitos em condições ideais. Este recipiente que nós não conseguimos retirar todo o gás dentro deste recipiente. Nós retiramos apenas parte do gás devido à expansão deles, né? E eles saíram, mas nós não retiramos todo o gás. Ou seja, formou-se uma pressão aqui de gás, né? Impedindo com que a coluna d'água subisse até 10 metros de altura. Vale lembrar que a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude do local do experimento. Ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, porque menor vai ser a massa de ar exercida sobre aquele local. Agora, quanto mais baixo, maior vai ser a pressão atmosférica. Ou seja, esse valor determinado por Torricelli foi a nível do mar. Então, para concluirmos, observou-se que 1 atm, ou seja, a pressão atmosférica, é equivalente a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio ou 10 metros de coluna de água. É isso. Obrigado.